Em 2010, Pretty Little Liars estreou e a gente ficou apaixonado por um casal, Ezra e Arya. Em 2010 eu tinha 14 anos, gente, e eu comecei a assistir essa série, mas foda-se, ninguém perguntou, né? E eu falo com todas as letras que esse casal envelheceu igual a leite azedo e não a um bom vinho. Essa história eu vou contar aqui pra vocês, que pra quem não lembra, né, ou não assistiu a série, a Arya Montgomery tinha 16 anos e o Ezra Fitz, acho que é Ezra Fitz, né? Tinha por volta de 23 anos, ou seja, um adulto namorando com uma adolescente. Sim, gente, bem problemático, mas na época todo mundo achou muito lindo porque, né, 2010. E os dois, eles se conheceram em um bar, onde tô doida, onde a Arya se finge de mais velha pro Ezra e ele cai. Sinceramente, vocês acham mesmo que um homem de 23 anos não iria identificar que a menina era mais nova? Fala aí pra mim. Mas enfim. Gente, eu nem me apresentei. Oi, muito prazer, eu sou a Sueli. É que eu fiquei tão emocionada já com essa história que eu já quero contar esse babado pra vocês que eu tô até esquecendo de uma coisa bem importante que é me apresentar. Mas não vou ficar rolando não, já vamos falar aqui desse casal que agora é muito polêmico, que envelheceu igual um bom e maravilhoso leite azedo. E bom, vamos falar aí, né, sobre a ordem cronológica desse relacionamento. Vamos falar por partes. Esse vídeo vai ser longo, então já pega aí sua pipoca, seu café e vamos escutar o que tem aqui pra escutar. Bom, então no piloto a Arya, ela tá de férias em Islândia com a família e volta pra Rosewood, né, que é onde ela mora. E é onde acontece só desgraça, só coisa ruim acontece nessa cidade. Então, pouco antes do início aí do ano letivo, ela para num bar, que eu falei pra vocês, o Holly's Bar and Grill, pra comer um lanchinho, uma coisinha, né, e puxar uma conversa com um homem mais velho, olha só. E aí, cá, vem o nosso queridíssimo Ezra, que tem por volta de 22, 23 anos e alguns pontos factuais desse encontro importante, você precisa entender o quão problemático é isso. Ela deixa ele acreditar, entre aspas, que ela é mais velha. A área, ela não corrige, tá? Quando ele presume que ela é universitária, então ele fala que, né, você... Porque ela fala que ela vai cursar letras, alguma coisa assim, que ela tem vontade, que é o sonho dela, porque ele, pra você que não lembra, ele é professor de literatura. E aí ela também tem esse sonho de ser professora de literatura. Mas ele não deixa isso claro de que ela não está fazendo e ele também não sai, que bobinho, não sabe. Mas enfim, e eu nunca vou criticar uma mulher aqui, tá? Então, já fique claro. Nesse canal, mulheres não são criticadas. E isso é usado depois por parte da série como uma forma de amenizar a culpa, né, do queridão. Mas, né, como se a confusão, ela fosse mútua. Então, o envolvimento físico já no primeiro encontro acontece com os dois eles se engatam aí no banheiro do bar mesmo, e no dia seguinte, não, no dia que conhece, antes de qualquer um saber a idade real um do outro. Que é o que a gente geralmente, né? Não, mas você já foi num show e beijou uma boca sem saber nem o nome da pessoa. Então, beleza. Isso aqui até que vai passar batido. A virada cômica, né, que no dia seguinte, na primeira aula de literatura do ano letivo, a Arya, ela descobre que, na verdade, o novo professor é o carinha que ela se atracou lá no bar. Então a série, ela trata essa cena com um tom de comédia constrangedora e uma trilha bem leve, né, um close no rosto dos dois, de choque, em vez de tratar como um início de uma situação bem delicada, né. E o ponto crítico que eu tenho a citar dessa série é que ela trata isso com muita leveza, com muito romance, uma química que os dois têm e que foi o destino. Não no fato de que minutos depois viria um relacionamento entre um adulto e uma adolescente. E também é professor dela, que é o mais errado ainda. E tem uma série, gente, que depois... É a série, acho que é a professora, que ela também pega um aluno, e aí no final da série, é com o mesmo ator que fez o Love You, Simon. Ele fala que ele tá vendo os irmãos dele, de 17 anos, na época que ele se envolveu com a professora, e ele fala, cara, eu só era um garoto, sabe? Ele, depois de estar mais velho, ele fala pra professora que pegou ele quando tinha 17 anos. Ou seja, ele tem ciência, isso não é correto. Mas enfim, vamos continuar aqui o negócio porque é bem longo. Bom, então, né, em vez dos dois
reportar isso à diretoria, né? Fazer os procedimentos corretos. Os dois decidem ainda no mesmo episódio, galera, babadeira, de que vão tornar isso como um segredo. E a responsabilidade do Ezra, gente, como professor adulto, gente, como que tinha que ter noção, discernimento nesse momento, seria o adulto que resolveu levar como um segredo. E a série, olha que engraçado, ela não trata isso como uma falha ética do professor. Ela romantiza tanto a química que eles têm, tanto o envolvimento apaixonado romântico que eles têm, que ela trata como um dilema romântico. Nossa, se meu crime é amar demais, me prenda. Então foi basicamente isso que a série retrata. Ela demonstra, né? E muito bem. E como que desenrolou esse namoro secreto entre a primeira e a segunda temporada? Bom, logo aí na primeira temporada a gente descobriu o A, né? O Stalker aí, a pessoa anônima que persegue as adolescentes, as protagonistas, que é. Ah, eu não vou lembrar o nome dessas meninas, eu vou deixar aí pra vocês. Descobre, na verdade, eu só gosto da Alice, tá? Descobre aí o caso entre Ezra e a Arya e usa isso como material de chantagem contra a Arya. Ele vai ameaçando, a pessoa vai ameaçando na a exposição e vira uma ferramenta de tensão dramática ao longo de várias temporadas. As amigas da Arya, a Spencer, a Hannah e a Emily, ó, obrigado, roteiro, descobrem o relacionamento aos poucos e também, de modo geral, acabam ajudando a esconder esse segredo dela. Em vez de questionar a situação com mais seriedade. Os pais da Arya, o Baron e a Ella, descobrem muito depois mesmo, gente, muito depois. E a reação deles é de qualquer pai, né? Quer esmurrar esse adulto e, obviamente, reprova porque é errado isso, gente. Novamente, é super errado essa situação. Mas, né, como o pai dela fez uma cagada, a mãe dela tá fazendo cagada, meio que, né, não tinha muito o que fazer. Então, galera, mesmo aí os pais reprovando, o casal permaneceu junto. Na segunda temporada, a instabilidade do relacionamento ele começou a aparecer. A Arya ela chega a beijar outro personagem, que é o Jason, muito lindo por sinal. Maravilhoso, ela devia ter ficado com o Jason. Enquanto ainda ela tá com o Ezra, um dos vários momentos em que a trama trata a relação como imperfeita, mas nunca como errada, né? Mas assim, igual qualquer relação, um homem e uma mulher adultos que estão aí passando por situações e terminaram, mas não que, né, uma menor. E ao longo desse período, o Ezra ele continua trabalhando aí na mesma cidade, cruzando o caminho da área dos familiares depois de terminados. E galera, aqui vai uma reviravolta bem zoada pra acabar de vez com esse Ezra. É que depois a série ela acaba revelando que o Ezra já sabia quem que era a Arya. Porque, né, como uma boa série e com bons roteiristas, o que eles começaram a fazer? Começaram a desconfiar. Ah, é o namorado da Spencer que é o A. Ah, fulano é o A. E passou pro Ezra. E na realidade, ele estava pesquisando por elas, tá? Então, nesse encontro do bar, ele já sabia quem que era a Arya, porque ele estava pesquisando a vida, né, da Alicent para fazer um livro sobre a vida dela, porque, né, essa menina já fez de tudo. Pensa numa menina vivida, essa Alicent. Mas tudo se encaminha como se ele fosse o A, né? A série dá a entender que ele é o A, mas na realidade ele só queria fazer um livro dessa doida aí, dessa Alicent. E aí, meus amigos, eu falo a vocês, aquele ar, né, de destino, de romance, de química, de paixão, acaba que sendo um movimento friamente calculado por uma pessoa adulta, né? Então já começa a se confirmar de que realmente ele é um auge. A postura de não resistir ao coração também cai por terra, né? De que, ela é aluna, eu vou manter segredo, porque eu amo ela, caiu por terra. Então tudo isso meio que se perde, né? Depois que eles fazem essa aposta, né? De que o Ezra é o A. E nossa, gente, que coisa errada. Meu pai do céu, eu tô lendo aqui porque eu montei um roteiro, né? Pra falar as coisas organizadinhas e melhor pra vocês. E, cara, eu tô passada, horrorizada. Eu adorava esse casal. E, galera, eles terminaram muitas vezes nessa série. Foi o casal que mais terminou. Eles terminaram 7 vezes. 7 vezes? Então, eu vou falar aqui pra vocês os motivos. A primeira vez foi quando os pais dela descobriram, né? E a pressão da família. As ameaças e exposição do ar, que
que estavam infernizando essas meninas. A ida da Arya pra faculdade gerou término entre eles. Definitivo, né? Que foi na 5ª temporada, que aí depois deu uma rushada da bexiga, que foi... Nossa Senhora. Poxa, 7 vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. O retorno de uma ex do Ezra, a Nicole, já na fase adulta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, esse é o casal que mais teve término. Mas eu gostava mais da Hannah e do Caleb. Tá tudo bem. Só que eu gostava deles também, mas a Hannah e o Caleb endgame. E na temporada 5, né, a 5ª temporada, o término acontece porque a Arya, ela decide ir pra faculdade e quer viver essa fase como estudante normal, sim, tá amarrada em um relacionamento com o velho, né, que ela ficou velho. Brincadeira. Ainda mais um tão carregado de histórias e segredos que, né, tinha com ela e com Ezra. Não é uma briga, né, é uma traição que causa a separação de vez deles, que é uma escolha dela de querer experimentar a independência e uma vida universitária sem o peso desse relacionamento. Que, pelo amor de Deus, gente. Ainda assim, mesmo depois dessa decisão, coincidentemente, de se afastar, os dois acabam voltando e se reencontram mais tarde na temporada 6, após o salto, a rushada, né, do 5º. E como que eles se reencontram, né, gente? O Ezra, ele é escritor, né, ele tá fazendo um livro lá. A Arya, ela trabalha numa editora. O Ezra, ele não finaliza o livro porque a namorada dele, ela some, ela vai fazer um voluntariado e acaba sumindo, junto com um monte de gente. E aí ele meio que dá uma travada devido a isso. E aí esse projeto meio que fica parado, né, e a Arya passa a incentivar ele a criar esse livro, né, a sair da fossa. E na sequência eles acabam ficando juntos de novo e a Arya, ela percebe que ainda tem sentimentos por ele. E meio que acaba assim a série. Isso. Eu esqueci parte porque, nossa, é muito longo isso. Foi em 7 temporadas. 7? 6 ou 7 temporadas. Foi muitos términos, foi muitas complicação. Assim, eu acho que eles só terminaram junto porque os roteiristas quiseram, não tinha mais nada a ver. A vida de cada um já tinha seguido, já estavam em caminhos totalmente diferentes. Aí fizeram com que eles se reencontrassem novamente. Isso, acho que na vida real nunca iria existir, deles se reencontrar do jeito que foi, né? Mas coincidências e destino acabam que acontecendo. Comenta aqui se você também achava esse relacionamento extremamente imaturo, por mais que era um adolescente extremamente imaturo, impróprio. Cara, loucura. Se você gostou, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E é isso.